Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta, sempre com o Max Lima de um lado e Rômulo Matei do outro lado. Galera, é isso aí, não estamos falhando, hein? De 15 em 15, estamos aí chegando aqui o episódio agora 94, né? Logo mais vamos falar algo especial pro episódio 100 que já está sendo tecido durante os episódios anteriores aí. Tecido, que coisa maravilhosa, exatamente. Será especial, a gente vem falando já faz tempo, né? E vocês têm dado ideias pra gente do que vai ser, sobre o que vai ser, mas o que a gente decidiu desde sempre é que vai ter muita participação de você que nos ouve. Isso é a nossa única certeza. Agora, que caminho a gente vai seguir, em breve saberemos, mas a participação de vocês vai ser muito, muito essencial no episódio 100. Na real, é em todo o programa, né? Porque a melhor parte são os comentários, mas especialmente no 100 vai ser um programa voltado pra isso. Com certeza. Um agradecimento a 100 episódios aí, com vocês acompanhando a gente, dando essa força aí. 100 no número, né, Marcos? Aqui tem os especiaizinhos aí também, né? Tem o Desgraceira Awards também, que a gente não conta, né? Desgraceira Awards e o episódio 00. Que hoje a gente tem alguma ligação com o episódio 00, querendo ou não, né? Sempre que a gente fala de Shyamalan, a gente volta lá pros nossos primórdios de Eu Vejo Gente Morta, e o primeiro episódio, um dos grandes temas, era justamente o filme novo do Shyamalan, que na época era o Tempo. Isso. Toda vez que aparece o nosso Padinho aqui, né? O nosso Padinho não tem como, é o Shai. A gente tem que lembrar aí. Agora não só ele, né? Não só Shyamalan pai, mas Shyamalan filhas. Né? E dessa vez teremos... Filhas, exatamente. A gente falou dos Observadores recentemente, que Shyamalan foi produtor da sua filha lá estreando na direção. Isso é algo de maravilhoso. Mas muito recentemente, a Konami e Bloober Team liberaram um trailer novo de Silent Hill 2 Remake. Que vai sair logo mais para PlayStation 5 e PC, mais exatamente no dia 8 de outubro de 2024. Um trailer focado em história, que remete bastante ao trailer clássico do Silent Hill 2, aquele que toca antes da tela de pré-start, que mostra muitos dos personagens, algumas cenas, que, caso você nunca tenha jogado, fora de contexto, classificaria como spoiler. Mas se você tem esse contexto, você vê esse trailer e, cara, é impossível não ficar emocionado. Ainda mais com o rearranjo da música, né, do Theme of Laura. É um absurdo esse trailer, assim. Eu assisti muitas vezes, eu fiquei emocionado de lagriminha escorrer, assim. E foi a primeira vez que a gente viu o Ed. Sim. Né? A gente não tinha visto a remodelagem do Ed, que é um personagem que eu acho que é o ponto mais fraquinho de Silent Hill 2, é o papel do Ed ali, as participações do Ed, mas isso deixa aberto a explorar, expandir muito em muitos aspectos, né? Resta saber se esse remake não vai ter algo a mais, né? Geralmente não, geralmente eles fazem ipsis literis ali, né? Mas, como você mesmo disse aí, pra você é o seu personagem que deixa mais a desejar. Pra mim, é uma obra perfeita ali, cada um, mesmo que não tenha muito brilho ali, ele tá no lugar certo, no ponto certo, então, sei lá. A gente tem a cena da Angela, a minha cena favorita de Silent Hill 2, a minha cena favorita da franquia Silent Hill, aparece nesse trailer, num trechinho, assim. Então tem isso aí também. E assim, muito amarrado a esse trailer novo do Silent Hill 2, a gente tem o aniversário de Playable Teaser, aquele Silent Hill que nunca foi. Que nunca existiu, infelizmente. Aquele Silent Hill que nunca foi, que nunca existiu, e que faz hoje PlayStation 4 valerem uma nota aí, hein, meu? Uma fortuna. Com um teaserzinho lá. Porque o impacto que ele teve 10 anos atrás, lançado originalmente no dia 12 de agosto, reverbera até hoje. É um negócio assim... Você ainda tem no seu videogame, Max? Com certeza. Tá lá na casa da minha mãe, na caixa. Faz tempo que eu não ligo aquele videogame, então sabe-se lá. Mas, né, tá lá. Não me vá dar um refresh ali, não. Jamais. A primeira coisa que eu tentei fazer quando eu comprei o PlayStation 5 foi baixar esse negócio. E não deu. Não deu. A Konami tirou, assim, obliterou da existência o Playable Teaser. Se você tinha baixado, tá atrelado à tua conta, você não consegue baixar. É claro que existem outros meios, né? Meios escusos de você ter o Playable Teaser aí pra jogar. Então, de qualquer forma, celebrando os 10 anos de Playable Teaser, que seria a parceria ali de Hideo Kojima com Guillermo del Toro, Norman Reedus e Akira Yamaoka e até o Junji Ito. E naquele mesmo ano, na Tokyo Game Show, a gente teve um outro trailer do Playable Teaser que, né, Silent Hills seria o nome. Afinal de contas, teve toda aquela mística em volta, né? Era um jogo que era pra ser descoberto, que era Silent Hill. Ele foi revelado como outra coisa, com uma produtora que não existia. E era pra ser levado dias até descobrirem que era Silent Hills, só que desvendaram rapidinho, não foi um negócio assim. Então é um negócio bem enigmático, chegar até o final por conta própria não é das coisas mais fáceis, porque envolve especialmente o uso do microfone lá dentro, porque ele é aquele looping, o corredor em L mais famoso dos videogames, num looping de desgraceira crescente. E aí quando a gente saía
desse looping quebrava esse ciclo. A gente não só via o rosto do Norman Reedus como protagonista do jogo, mas também era revelado lá no novo Silent Hill, né? Chamado Silent Hill, que seria uma parceria dessa galera toda. Cancelado. Sempre bom dizer que muitas das ideias desse jogo foram parar em Death Stranding. Não tem nada a ver, não é um jogo de terror, mas muita coisa foi pra lá. Eu não vejo muito disso, não. Não só o Kojima, mas o próprio Norman Reedus, toda a galera, alguns elementos, não tô falando do playable teaser em si, do que estaria no jogo, no Silent Hills, né? Não, a única coisa que tem é o Norman Reedus e o Kojima, só. O Del Toro é um baita personagem, não? Ah, não, perdão. Bom, de qualquer coisa, assim, manteve-se a parceria, né, e levou a coisa pra frente. Aí o Kojima saiu da Konami, deu aquela briga toda, ele criou a produtora dele, Kojima Productions, que inclusive tá fazendo um jogo de terror com o Jordan Peele, e tá também fazendo o Death Stranding 2. Por muito tempo foi-se triste pensar, ainda é, então você para e pensa, né, que esse jogo foi cancelado, nunca vai existir, é muito triste, mas Silent Hill nunca esteve tão turbulento, a cidade nunca esteve tão cheia de gente, digamos assim. Tem 2 projetos aí que foram anunciados, vai sair o remake logo mais, vai ter filme, recentemente teve o Short Message, que a gente falou bastante aqui, então assim, há motivos para se comemorar Silent Hill de forma geral, e não só ficar chorando pitanga pro playable teaser, porém a gente vai sempre ficar nessas pitangas, né? Isso aí, nós seremos eternos viúvos, ou órfãos de PT, né, do playable teaser aí do Kojimão. Também tem outro aniversário. Dos terror. Five Nights at Freddy's completou também 10 anos, no dia 8 de agosto. Sim. E pensar que de lá pra cá a gente teve muitos jogos. Ó, contando aqui, ó, a gente recebeu recentemente o 17º jogo da franquia, que é o Into the Pit, disponível no PC. Caraca, fora o sucesso cinematográfico, né? Não. Eu acho que o maior sucesso de FNAF, na verdade, é o fandom. É o que os fãs criam, os vídeos que os fãs criam, as músicas, os videoclipes. Cara, assim, o fandom de FNAF, eu diria, por uma franquia, assim, um tanto quanto recente, criado por um cara só, que por muito tempo todos os jogos foram concebidos pelo Scott Calton, que é o cabeça da coisa toda, eu acho, assim, absurdamente surreal pensar o que é o Five Nights at Freddy's. E eu, né, na E3 de 2016, estando lá nos Estados Unidos, né, passeando um pouco por lá, indo nas lojas, eu pude ver prova, né, concreta, do que era esse fenômeno de FNAF lá nos Estados Unidos, com um tanto de coisa pra vender em todos os lugares possíveis. Tudo tinha produto desses personagens em todos os lugares. Eu, inclusive, comprei algumas coisas, mas é surreal, que se mantém até hoje. O filme foi um sucesso, a gente vai ter logo mais o outro filme do Jason Blum, né, da Blumhouse. Tem 2 jogos planejados pro ano que vem, tem mais um jogo que é o Survival Crew, que sabe-se lá quando vai sair, mas é uma franquia em constante evolução. É muito impressionante, eu gosto bastante, e eu acho que o FNAF original foi o último formato de jogo de terror 100% novo, 100% fresco. Original, assim você diga, né? De fato, Entendi. Ele criou um estilo de jogo de terror que foi muito replicado, né, como todos os grandes jogos que criam tendência ou criam até mesmo um alicerce ali de videogame, uma ideia e tal. Eu diria que sim, eu diria que Five Nights at Freddy's continua sendo algo de muito exponencial no terror, e fico muito feliz de falar, inclusive, né, ano que vem a gente vai ter FNAF no DBD. A gente infelizmente não vai poder comemorar, né, o DBD ele perde muito essas datas comemorativas, mas vai ter ano que vem, já foi anunciado. Logo mais a gente vai ter o Castlevania, inclusive no próximo meu Gente Morta a gente vai falar do Trevor e do Drácula no Dead by Daylight, mas ano que vem teremos FNAF. É isso aí. E temos também Evil Dead, né? Evil Dead e Halloween. Uma coisa assim, do nada, foi anunciado que a galera que cuidou do jogo do Evil Dead, o Evil Dead The Game, aquele jogo assimétrico de terror e tal, que eu gostei bastante, mas infelizmente ele teve pernas curtas, não durou muito, porque de fato ele era um tanto quanto complexo comparativamente a outros jogos assimétricos de terror, tipo o jogo do Jason, Massacre, ou o próprio DBD, né? Mas eles estão fazendo 2 jogos de Halloween. Um deles em parceria com o John Carpenter, que imagino eu que vai ser uma produção maior. E o que a gente teve de trailer recente foram 2 produções em 8, 16-bit, que veio ali dentro de um guarda-chuva chamado Retro Realms. Sim. A gente vai ter não só o Halloween, mas também o Ash vs Evil Dead. Pra todas as plataformas, né, Max? Dia 18 de novembro é isso que vai chegar? Isso. Então a gente vai ter no mesmo dia Halloween e Ash vs Evil Dead. É basicamente um hack and slash de 16-bit, 2D, assim, pixel art, desenvolvidos pela WayForward. Nossa, eu amei. Quando você me mandou o vídeo, eu falei, eu quero comprar 2. Lindo, né? 2 de cada. Eu gostei demais também. Em um a gente controla o próprio Michael Myers e no outro a gente controla o Ash. Parece ser muito divertido a WayForward, se você conhece a franquia Shantae e tal, os caras eles manjam muito de 2D. É, divertido, pixelado, crocante, sangrento, né, meu? Exatamente, parece ser bem legal.
E certamente falaremos mais quando o jogo sair, ou seja, em novembro. É isso aí. E o que mais, Romulo? Temos caveirinha da vez, né? Pô, temos caveirinha. Na verdade, essa caveirinha era pra ter entrado no programa passado, porque eu recebi num pacote junto com aquele livro de mitologia e dos contos japoneses de terror, né? E tem tudo a ver, porque ele se passa nada mais nada menos do que na floresta de Aokigahara, né? Estamos falando aqui do livro aqui do autor Jeremy Bates, que é um cara que ele é grande lá fora, assim, ele tá na lista lá do New York Times e tudo mais, como romancista e tal. Chama-se A Floresta dos Suicidas. Pra quem não conhece, o Japão, ali aos arredores do Monte Fuji, que é o maior símbolo do Japão, né, aquela montanha linda que todo mundo conhece, tem uma floresta que se chama Aokigahara Jukai. Ela é uma floresta muito densa, né? É mar de árvores que significa isso, né? Aokigahara Jukai. É. Ô, Max, você tá japonês, o Max, meu, ó. É só pesquisar aqui, pô. Então, e aí, meu querido, é o seguinte, a floresta de Aokigahara, ela é conhecida como Floresta dos Suicidas, né? É o segundo lugar do mundo onde mais pessoas vão pra se matar. O primeiro é a Ponte Golden Gate, lá em São Francisco, que por ano são 1.500 suicídios. O pessoal vai pra lá, pra São Francisco, e se joga da ponte. O segundo lugar do mundo é essa floresta que existe e também traz várias lendas dos fantasmas, assim, que ainda ficam por lá. Fatal Frame 5 gira em torno disso, sabe? Maiden of the Blackwater. Bem no comecinho, né, no prólogo, né, você já vê, né, a densidade do assunto, né. Dizem que todos os anos que a polícia lá remove mais de 100 corpos, né, cara. Existe uma força policial especializada em adentrar a floresta e tentar convencer as pessoas a não se matarem. Temos filmes também, né, Maxon, que já foram feitos. Tem um filme muito ruim, cara. Aquela menina que fez Game of Thrones. Ó, Floresta Maldita é o nome do filme que o Romulo comentou com a Natalie Dormer. E eu acho muito legal quando as pessoas pegam locais reais e chamam pra sua criação, né? E criam em cima daquilo. E aí é um romance, né, cara? Não é um livro documentário, nem nada disso. É um romance. Tem um americano que ele é professor. Ele ensina inglês lá em Tóquio. E aí esse cara aí se chama Ethan Childs. Ele tem um plano que ele quer muito subir o Monte Fuji com os amigos dele lá, os amigos americanos dele, a namorada e tudo. Se juntam com outro grupo. E aí eles vão por um outro caminho, que é exatamente a floresta ali, que fica aos pés do Monte Fuji. E aí acontece uma coisa escabrosa, e aí o bicho começa a pegar. A narrativa, ela é sufocante, cara, porque você sente que você tá se afogando naquilo. Cara, tem muito de Bruxa de Blair, tá, Maxon? Tem muito. Olha, você selecionou um trecho aí pra fazer a leitura dramática? Ou... Então, vou ler um trechinho sim, cara, mas antes eu queria também falar, chovendo molhado aqui, na qualidade, né, meu? Lombada preta aqui, negro como a noite. Tal qual minha alma. Só agradecer mais uma vez, sempre esse apoio que a gente recebe, né, da Dark Side. Fala, pode mandar mais. Você tá me enrolando, né? Não. Vamos lá. É um cervo, pensei, cedendo de alívio. Apenas um cervo, deitado de lado. Talvez eu tenha assustado ele, e ele tenha saltado para dentro do buraco. Ou talvez tenha caído sozinho e estivesse lá já fazia um tempo. Ele grunhiu. Saí aos tropeços para longe da borda da fenda e caí contra o tronco de uma árvore. Examinei o meu braço esquerdo. Não o havia quebrado como temia. A maior parte da sensibilidade havia retornado. No entanto, essa foi a extensão das minhas boas notícias. Meu corpo estava destroçado. Eu estava operando apenas com a força de vontade. E agora tudo isso havia acabado, porque minha busca havia se tornado inútil. Eu não tinha mais nenhuma pista de qual direção estava indo. Comecei a afundar no desespero. Conseguia sentir a minha desistência, minha mente se desligando. Talvez se eu apenas me deitasse, fechasse os olhos e partisse. Sem mais dor, sem mais sofrimento. Mel já era. Quem eu estava enganando? Ela já era, e eu nunca a encontraria. Um segundo grito rasgou a noite. Ergui a cabeça, eu estava de joelhos. Por que eu estava de joelhos? O grito recomeçou, parte do terror, parte súplica, parte raiva, e vinha de algum lugar próximo. Olha só, rapaz, hein? Cara, é aquela coisa, bicho. Sabe o filme de adolescente, tem a turminha e vai sumindo um, depois outro. Cara, é bom. Obrigado, caveirinha! Oh, que maravilha. Bom, antes da gente entrar no nosso primeiro filme, a gente tem 2 pedradas aí pra comentar no programa de hoje. Eu queria só fazer um lembrete que The Mortuary Assistant, aquele que foi um dos grandes jogos de terror aqui neste canal, em 2022, desenvolvido pelo Brian Clark, ele finalmente foi lançado em todas as plataformas. Ele ficou preso no PC por um tempo,
e agora ele chegou ao PlayStation e ao Xbox também. Esse é um jogo de terror que, como o próprio nome diz, a gente cuida ali dos corpos. É uma agência funerária, que são aquelas casas. É uma coisa bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, como são as agências funerárias nos Estados Unidos, né? Então, caso você não conheça, você vai aprender muito sobre isso. Tem uma série muito boa, chama Six Feet Under. A 7 palmos. Ah, e é com um cara que faz o Dexter, né? O Michael C. Hall, né? É muito bom, cara. Muito bom. Bom, então, eu nunca joguei um jogo igual esse. Isso sempre me chama atenção. Não conheço nada nem semelhante, até porque seria mórbido o suficiente se fosse só isso. Mas existe uma história extremamente sinistra por trás dessa agência funerária em Connecticut, onde o jogo se passa. A gente é essa personagem chamada Rebecca. E aí a real do jogo é que nos nossos turnos, enquanto a gente limpa, embalsama os corpos, atividades paranormais vão acontecendo. E o nosso papel, na real, no jogo, que leva para diferentes finais, é encontrar marcas que demonstrem, que comprovem que aquele corpo está possuído por uma entidade demoníaca. E a partir daí a gente tem que expor essa entidade e queimar o corpo correto. É um jogo bem pesado, um jogo bem diferente, não convencional ao extremo. Ele tem um trabalho de pesquisa muito bom, viu? De ocultismo. Com então, certeza. assim, quem gosta do assunto aí, cara, é um deleite. Ele poderia ter criado suas próprias entidades, criado suas próprias criaturas, o seu próprio folclore, mas ele preferiu usar o que já tem por aí. Então, de fato, a pesquisa é profunda. E o Brian Clark, ele conversou comigo lá na época, em 2022, ele foi muito gentil. E agora, né, faz questão de apontar que está disponível no PlayStation e no Xbox, caso você tenha interesse. Vale bastante a pena. E é bom dizer também que essa é a versão com todas as coisas, porque conforme o jogo foi passando, foi sendo adicionado conteúdo. Inclusive eu lembro de ter até sido adicionado um final extra. Eu tenho quase certeza que foi grátis. Porém, essa edição já é a versão completa, né? O jogo mais redondo possível. The Mortuary Assistant, disponível em todas as plataformas. Altamente recomendado, até no Switch. Joguei no Suitão da Massa. Inclusive no Switch, curiosamente, foi lançado primeiro. Estranho, né, cara? Em abril do ano passado, eu tenho certeza que a gente comentou também. Comentamos. A gente falou do jogo em 2022, falou em 2023, agora em 2024 a gente falando do Mortuary Assistant. Cara, foi quando a gente falou do Switch que eu comprei pro Switch. Porque assim, eu não imaginava o console da Nintendo com um jogo desse. Não, mas tem muita coisa brinks, pesadíssima lá, pô. Só de pensar que tem os Outlast lá dentro. Verdade. Mas é isso. A gente volta pro padrinho do Eu Ouço Gente Morta, M. Night Shyamalan, com a sua experiência cinematográfica, Armadilha, que a gente falou quando foi anunciado aqui, né? Sobre o trailer, que é aquele filme dirigido, escrito, produzido por ele, protagonizado pelo Josh Hartnett. Maravilhoso! A gente comentou do trailer, né? E no trailer fica claro se tratar de um assassino em série. Então, o que seria talvez a reviravolta foi a grande revelação do trailer. A gente tem um assassino em série levando a filha para um show de uma cantora pop muito famosa, que no caso é a filha do M. Night Shyamalan, a Saleka, que aqui no caso ela faz a Lady Raven. Isso. É assim, ela é uma mistura de todas as divas pop do momento. Então tem muito de Lady Gaga, tem muito de Ariana Grande, tem muito de Taylor Swift ali nela. E ela canta de verdade, né, Maxon? Ela lançou um disco, ela é muito famosa. Eu vi que ela tem mais de 500 mil ouvintes no Spotify, por exemplo. E as músicas lá são músicas dela, de fato. É um filme do paizão Shyamalan pra promover a filha Saleka que quer ir em um outro caminho, quer seguir o caminho musical. E, inclusive, o Shyamalan faz a clássica ponta dele ali, né? Ele como do time mesmo, né? Da produção ali, do evento. Ele é da produção. Ô, Maxon, você reparou quando o Josh tá levando a filha... Porque é assim, né? Chama Cooper. O Cooper levando a Riley. Cooper tá levando a filha pra esse show, que ela é muito fã, né? Dessa Lady Raven. Então eles estão indo lá pra esse show, né? Pra fazer uma surpresa pra filha. E aí, você reparou no caminho alguma coisa que aconteceu quando eles estão dentro do carro? O quê? Quando eles estão no caminho, apareceu a propaganda do filme do The Watchers. Olha aí, o Shyamalan promovendo aparece o cartaz do filme, cara. Ou seja, ele tá na fase total paizão, apoiando todas as filhas. Tá muito, cara. A Xana, a Saleka, apoiando mesmo. Cara, esse filme, você precisa fazer muitas concessões pra embarcar nele e se divertir, curtir, ficar tenso e por aí vai. Porque é muito fácil você sabonetar, assim, é um roteiro que exige muito de você em termos de... Putz, sério. Não, Max, mas o cara que vai pro cinema não querendo se divertir já tá errado. Não é isso que eu tô querendo dizer. O cara que vai pro cinema não querendo acreditar. Você me entendeu? Eu quero assistir um filme de terror, eu quero ficar tenso. Eu quero ficar mal. Isso é se divertir pra você? Sim. O que eu quero dizer é que esse roteiro se esforça. Ele pede o seu esforço, eu diria. Mas, aí que tá um grande ponto, né? Beleza. Quando ele chega lá, ele percebe que tá rolando um cerco policial lá.
E ele tá com uma vítima. 5 minutos de filme, ele entra no banheiro e vê que ele tá com uma vítima presa, seja lá onde for. Pelo celular, ele tem todo o controle ali. Ele, como um assassino Parece que é um porão, né? ele se sente superior, ele se sente o dominador, ele se sente no controle da situação. E o filme vai tentando quebrar isso e ele vai dando respostas pra isso. Algumas vezes, o roteiro dá uma forçadinha. Mas, pra mim, filme é muito mais que roteiro. E nesse caso em específico, o fato de fazer você se sentir dentro de um espetáculo desses é o grande mérito. Eu nunca fui a um show muito bom dessas proporções. Eu já fui em muitos espetáculos, muitos shows, mas eu me senti lá, me senti envolto naquilo. Então, é altamente convincente, é bem feito demais nesse sentido. É uma experiência, como ele diz, né? A movie by Shyamalan. Isso é an experience, né? É uma experiência cinematográfica, né? O Shyamalan entregou o Batem a Porta pouco mais de um ano atrás. E entregar um outro filme como esse, pouco tempo depois, que sorte a nossa de ter o Shyamalan aí nativa, sabe, com a mente pensante, fazendo coisas, goste você ou não. E esse aqui eu coloco, não vou colocar entre os meus favoritos, porque, né, o páreo lá é muito duro, mas eu pensei o filme por esse lado. E assim, se você se convence de que, de fato, a gente tem ali um serial killer levando a filha, né, e a filha ama o pai, e esse serial killer leva uma vida ali familiar, certo? Se você é convencido por isso, por que você não se deixa convencer pelo fato dele conseguir, através da lábia, pura e simples, se articular ali no meio? Ah, ele conversa ali com o carinha da banquinha de camiseta, ele consegue ali uma informação importante. Aí ele vai se embrenhando ali, consegue um outro item importante. Tipo um jogo de videogame. Mas a real do psicopata, assim, pra gente é angustiante esse tipo de situação. Pra ele não, pra ele é normal, ele tá no controle e é aquilo, cara. A diferença é que, por algum motivo, ele demonstra ter algum tipo de sentimento realmente pela família, né? O que é estranho para um psicopata que, né, enfim. Então, assim, se a pessoa se deixa convencer por isso, por que não se deixa convencer que ele na lábia consegue palavra-chave secreta ali para os policiais, uma informação aqui, outra ali, vai se embrenhando de fato e vai descobrindo e vai se esforçando muito para estar sempre pelo menos um passo à frente de todo aquele cerco policial, da SWAT, que tá ali, dos agentes do FBI que estão ali especializados em capturar assassino em série, né? Não, e não só isso, tem uma mulher lá, ela é a zica, né, meu? É a mulher mais zica que tem, ela nunca deixou escapar nenhum, né? A mulher é mesmo. Então eu acho que é um filme, ele é ligeiro, porque ele rapidamente já vai apresentando todos os seus elementos. E aí ele traz um final de cerca de meia hora de duração. Esse filme ele tem uns 10 finais aqui, que ele vai se prolongando, ele vai adiando esse fim, né? Isso pode ser angustiante? Pode ser, né? Depende. Eu gosto. Particularmente, chegou um ponto ali que eu falei, pô, o que de fato foi um final me pareceu mais um gancho pra uma suposta parte 2, assim. E que pra mim não teria problema nenhum. Até porque eu adoro esse ator. Eu acho que ele conseguiu entregar 2 extremos, assim, na atuação dele aqui, né? E é muito interessante ver ele sendo quebrado, no sentido de esse assassino ele vai perdendo o controle da situação. Ele consegue entregar uma atuação à altura desse descontrole. Sim, né? Ele tentando se controlar em situações impossíveis, em situações que já estão visivelmente perdidas, né? Assistir com Jaqueline, querida, assisti com a Vanessa, amamos. Assisti com o Fabão, com a digníssima do Fabão, foi um evento ali maravilhoso. Assisti com o Lê, deixa um beijo pro Lê. Foi muito maravilhoso. Mas aí gerou esse debate logo depois da sessão, né? Tipo, esse processo de convencimento, digamos assim, ou esses buracos, como muita gente gosta de dizer. Ah, eu não acho que é buraco, não. Eu vou felizão, eu vou querendo me divertir, eu vou querendo acreditar. Mas o que eu quero dizer é que esse filme, em muitos momentos, ele foi por um lado um tanto quanto mais satírico, eu acho. Até mesmo beirando cômico. E aí, às vezes, ele se lembrava, pô, mas é um filme de terror. Aí ele puxava de volta. Você teve essa sensação? Sim. Você chegou a se pegar torcendo pelo cara? Jamais. Sabia. Cara, jamais. Sabe por que jamais? Porque o trailer já me deixou preparado, entendeu? Entendi. O grande lance do filme é que ele foi vendido assim. Então, assim, você ia assistir esse filme sem já ter... sabendo, você vai sabendo. Não, mas se você não tem nada disso, tá lá no cinema, um filme novo do Shyamalan, beleza, vamos aí. E aí você cai de paraquedas nesse filme, eu queria ter essa percepção. Será, cara? Uma opinião nesse aspecto. Então, entendeu? a minha vida era assim, né, Maxon? Até a gente ter esse programa, né? Desculpa aí, tá? Que eu não... Mil perdões. Que eu não estraguei sua vida, não quero mais gravar. O último programa é esse aqui. Não. Eu quero perguntar pra nossa audiência aí, ó. Top 5, Shyamalan. A primeira coisa que eu faço quando eu saio dos filmes é remodelar minhas listinhas, né? Que eu levo isso a sério até demais. Então, você quer falar a sua? Top 5 Shyamalan? Não, primeiro você. 5, 4, 3, 2, 1, hein? Ó, quinto lugar, o Batem a Porta. Quinto lugar, pra mim, Armadilha. Olha só.
Quarto lugar, Sinais. Quarto lugar pra mim, A Vila. Terceiro lugar, Fragmentado. Terceiro lugar pra mim, Sinais. Segundo lugar, Corpo Fechado. Segundo lugar pra mim, porra, mano, O Sexto Sentido. Não, pera, O Sexto Sentido é o primeiro lugar. Se não é o primeiro lugar, tá errado, pode repensar sua listinha. Não concordo. Pra mim a lista é minha, não, eu senhor, faço o que eu quiser não, com senhor. ela. É, o nome do programa é Eu Ouço Gente Morta. Maxon, eu amo Corpo Fechado, Maxon. Não tem como. O meu primeiro lugar é O Sexto Sentido, cara. O meu lado de fã de gibi, de quadrinhos, é o melhor filme de quadrinhos de super-herói de todos os tempos, cara. Se chama Corpo Fechado. Concordo plenamente. Então é isso. E você que está nos ouvindo aí? Hein, queridão, queridona? Gostou da armadilha? Não gostou? Concorda Gostou? com a gente? Tem algo a dizer? Conversa aí, vamos conversar e também manda também o top 5, top 3, top 10. É isso aí. Do M. É isso aí, Pifit. E, ô, Maxon, tem outra coisa. Olha, primeiro a gente tem que falar que esse programa é o melhor programa que tem o melhor nome de filme de todos os tempos. Certo? Mas pera, Romulo, segura a emoção que ainda não chegou a hora. Antes eu preciso falar de um jogo. Vamos lá, isso. Um jogo de Taiwan chamado Minds Beneath Us. Por enquanto, só disponível no Steam. A gente sempre fica na torcida pra que esses jogos cheguem a outras plataformas. Essas desgraças do Oriente, jogo oriental aí, meu. Só que assim, cara, eu vou te falar, esse é um jogo, ele tá ali entre o point and click e a visual novel, porque ele não tem grandes quebra-cabeças, ele não tem nada super elaborado em termos de gameplay, assim, de tipo, pegar muitos itens, usar o item X no lugar Y, aquela coisa LucasArts, quando a gente fala de point and click, né? Uhum. Mas sequer dá pra categorizar ele como um jogo de terror. Você tem muitas ramificações de respostas, você pode levar o caminho da história para alguns lados, moldando o personagem chamado Jason Dye, que é quem a gente controla, mas a temática em si, onde o jogo se insere, é uma ficção científica, se passa no futuro, algumas décadas para frente, ela é tão possível, ele é um futuro tão possível para a espécie humana, ele me gerou um mal-estar muito palpável, assim. É o que eu ia te perguntar. Queria saber qual o motivo dele estar presente aqui na pauta, né? Eu vou dizer, qual é que é a história. Terror, né? A história desse jogo é que esse camarada que a gente controla, ele vai para uma empresa, uma grande organização, corporação, para tentar trabalhar lá. A gente vai na entrevista de emprego com esse cara. A namorada dele, com quem ele vive, namora lá, é uma cientista super conceituada lá dentro. E aí ele vai para lá. Então a gente acompanha todo esse processo. Da relacionamento entre eles, a briga que ele tem com o vizinho no começo e essa ida até lá, entrevistas, essas conversas que ele tem com a namorada e tal. Só que qual é que é a dessa empresa? Eles gerenciam um negócio, infelizmente o jogo não está traduzido para o nosso idioma e o texto é de primeira importância. Então não faz o menor sentido você jogar sem acompanhar, porque você muito mais lê do que joga de fato. O negócio dessa empresa é controlar um troço chamado Flap Farms, que é basicamente o seguinte: no futuro, basicamente tudo da humanidade é controlado por inteligência artificial. Não existe nada, inteligência artificial não tenha algo ali no meio, ou se não tem tudo, ou se não tem controle total. É como você falou, né? Tá, é bem possível, já tá acontecendo já. Só que, por conta disso, a humanidade não consegue desenvolver computadores o suficiente para dar conta de tanta demanda. O que acontece então? A grande parte da população, que é muito miserável e pobre, ela basicamente vende seu próprio cérebro como ferramenta de IA. Que ideia f***, hein? É muito assustadoramente real esse jogo. Mano. Então você é o entrevistador das pessoas que estão ali para vender, para ganhar dinheiro. E você vai escolher quem dessas pessoas vai ser escolhida para ir para essas fazendas de IA, entendeu? Tá, mas deixa eu entender. A pessoa, ela vende o cérebro dela pra ser IA, mas aí ela vai vender e ela vai morrer, ou não? Ou ela vai... Não necessariamente, não. Aí que tá. Ou ela faz um contrato, vou viver tanto tempo com esse dinheiro, depois eu dou meu corpo pra vocês. Então, aí que tá. O mundo de jogo, o mundo onde esse jogo se passa, isso já é um negócio muito rentável, que já existe há muito tempo. Então, só ser isso seria só, sabe, mais uma quinta-feira você indo pro trabalho. Entendi. O lance é, quando o seu cérebro, ele viveu uma vida muito sofrida, ele vive uma tensão muito grande, ou você vive uma vida em função de outra pessoa, por exemplo, a sua mãe tá doente, você precisa de dinheiro desesperadamente, você não tem trabalho, o seu cérebro gera uma substância que é ideal para essas fazendas, ideal para que a IA continue então, os caras aqui é os mesmo, né? Você que vai avaliar, você que tem que fazer essa seleção, entendeu? Tem alguma coisa a ver com ruptura? Não necessariamente, mas deixa eu só terminar. O lance é, esse jogo ele gira em torno de uma organização que tá ali em meios ilegais, porque tá exagerando no quanto colhe dessa substância do cérebro, entendeu? E o seu lance nesse jogo é expor isso. É expor essa ilegalidade dentro dessa fazenda, entre aspas, de gente. Entendi. Porque isso é um negócio que já existe. É de fato um trabalho. Você vai lá, tanto tempo do dia, você é dopado, tranquilizante, muscular, tira ali o que precisa e você volta pra tua casa, entendeu? Nesse ponto de vista,
Pode até ser comparado ao Ruptura, afinal de contas, Ruptura você não lembra o que acontece no seu trabalho, né? Nesse caso também, porque você vira um zumbi, você tá dopado. Só que aí o que acontece? As pessoas começam a morrer, as pessoas começam a definhar, as pessoas não conseguem mais voltar pra vida e tipo, beleza, é só mais um dia de trabalho, acabou o expediente, eu vou viver. Você quer dizer que tem tipo um limite que a pessoa pode usar isso e os caras estão ultrapassando esse limite. E aí esse limite tá causando... É isso, cara. Porque é rentável. Não é jogo de terror, mas, cara, é horrível. Porra, é horrível. E não só isso, cara, você tem não só esse lado que é do papo, da entrevista com as pessoas, mas você tem um lado operacional. Você tem a teoria e a prática, que é, vamos dizer, o lado do matadouro ali. Você com a marreta na cabeça do boi. Ligando os cérebros à Matrix. Você vê esse outro lado também. Você é doido. Entendeu? Olha, esse jogo vai fundo, esse jogo é tenebroso, é perturbador, e é isso. Só queria expor Steam, aí. só Steam? Por enquanto sim, Minds Beneath Us. Infelizmente não traduzido para o nosso idioma, custando R$ 59,99. Um jogo de Taiwan, de um estúdio chamado Barebone Studio, e é o primeiro jogo desses caras, pelo que eu pesquisei, o que é bastante impressionante. Então é isso, e chegamos realmente à parte mais maravilhosa desse programa, que é o lançamento de Alien Romulus. Desculpa, melhor nome. Tá feliz, Tô né? feliz pra caramba, bicho. Nossa. Assim, a Jaque e eu agora estamos tudo na estreia. A gente tá indo na estreia. Você vai pegar o Long Legs na estreia também? Você tá de brincadeira? Lógico que vamos. Com certeza. Ou seja, vamos já fica lá. o spoiler então, que o Gente Morta do dia 6 de setembro, Long Legs. o Long Legs vai ser o grande filme da vez, hein? Então, cara, o que acontece aí, ó? Alien Romulus se passa 20 anos depois da nave da Tenente Ripley ali, né? A Nostromo. Ter encontrado pela primeira vez os xenomorfos, A cara. barata A espacial. barata espacial. O cabeça de Não posso falar isso, né? Tomou um tiro do Gil aí. Mas todo mundo entendeu o que você quis dizer. Mas, cara, pô, sinceramente, cara, Giger, todo mundo que conhece o Giger sabe que o apelo sexual, cara, aquilo... Aliás, ó, eu vou dizer pra você, foi o Ridley Scott que brigou pelo Giger em Alien, viu? Porque não queriam, diziam exatamente isso. É muito sexual, é muito depravado, é muito fetichista. Não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E foi a coisa mais acertada. Porque o Ridley Scott, vamos combinar, ele fez, Obrigado, né? Ridley Scott. Mas depois ele foi perdendo a mão. O Covenant, que foi o último Alien, ele é uma bagaceira, cara. E era pra ser uma trilogia, foi um fiasco de bilheteria, ainda bem. Ele paga esse filme. Mas ele tá como produtor executivo, Sim, né? trouxe o Fed Álvares não só pra dirigir, como pra escrever. O Fed Álvares é um cara do terror. Foi uma descoberta do Sam Raimi. Ele começou lá com o Evil Dead. E quando ele dirigiu o Evil Dead de 2013, que hoje em dia a gente nem chama mais de remake, né? Ele se passa no mesmo universo. Ele é um... Como posso dizer? Ele é uma outra linha. Ele é uma outra percepção ali. De qualquer forma, eu particularmente fui muito desacreditado pra esse Evil Dead quando eu fui assistir. Porra, como que ele é o Sam Raimi dirigindo? Quem que é esse cara? Não sei o quê. E você sai dessa sessão assim, pingando sangue, assim. É uma coisa Surpreso maravilhosa. positivamente, muito bom. Aí depois ele me entrega O Homem nas Trevas, que é excelente também, um filme original. E agora ele vem com o Alien, Romulus. Altas expectativas. Altas expectativas Foram alcançadas. correspondidas. Eu amei. Eu amei também. Amei. Eu não estava preparado para esse filme, o Alien, a barata espacial aí, ser um tanto quanto coadjuvante. Talvez eu preferisse que ele fosse um pouco mais protagonista, mas esse filme ele apresenta elementos novos. Eu vejo muita gente falando que ele é um repeteco, que ele se apropria muito do que já foi feito. Discordo. Porque o que ele traz de novo, especialmente ali nos 20 minutos finais, Você é louco, cara. é impressionante a ponto de levar essa franquia pra frente. De dar de fato uma continuação. Sim, o tipo de coisa que ocorre ali nos filmes finais ali, cara, ele pode levar a franquia pra outro patamar. Pode se desprender do passado, finalmente. Sim. Porque qual que foi o grande mérito do James Cameron quando ele entregou Aliens? A continuação de um dos grandes filmes de terror, que é o próprio Alien, clássico do Ridley Scott. Ele foi pra outro lado. Uhum. Ele não tentou replicar. Aquele filme lá, cara, ele é quase impecável, irretocável. Então ele foi pra um outro caminho, que foi a decisão mais acertada possível. E é de se debater qual dos dois filmes é mais influente, se é o Aliens ou se é o Alien. Porque eles são, assim, muito poderosos. Eu acho que os dois, eles se complementam. E, pra mim, é muito bacana ver que em 1980 ali, Alien é 79, né? Então, ali, cara, naquela época, os caras pegaram e colocaram uma mulher pra ser a principal, a heroína, não depender de ninguém. Pô, Tenente Ripley ali, cara. E mais ainda no Posso Aliens. estar enganado, mas ela é a primeira grande heroína do cinema aí, cara. De um filme terror barra ação. Sim. E eu vou dizer mais, cara. O Cléber Mendonça Filho, grande diretor brasileiro, ele tem um texto sobre o Aliens que ele diz exatamente isso, que o papel ali da Ripley é uma mulher como protagonista dos mais importantes e influentes de Hollywood. Eu não sei se é exagero dizer isso. É exagero? Acredito que não. Não, eu concordo plenamente. E assim, terror no espaço é o seguinte, você não tem pra onde correr, mano. É
tá ali. Você tem que dar um jeito de matar, neutralizar, fazer qualquer coisa com o bicho. Porque não dá pra correr, não tem onde escapar. É tudo escasso. O seu ar é escasso, suas provisões são escassas, a sua energia é escassa. Tanto que os caras vão lá pra pegar energia, né? Pra criogenia ali e tal, não sei o quê. O filme é consciente disso a ponto de ele ser uma constante contagem regressiva. Sim. É consciente que a trilha sonora tá amarrada à contagem regressiva constante das sirenes tocando o tempo inteiro, da desgraça que vai acumulando. Me lembra Metroid pra caralho. A Metroid vem 100% disso, né? O dos grandes vilões do Metroid chama Ridley por causa do quê? Sim. De qualquer forma, é uma história muito direta e reta. Então a gente tem esse grupo de jovens que vivem essa realidade... Gostei dos atores. Do proletariado desgraçado, uma vida de merda, completa, absoluta. A gente tem aquele Spine vivendo da Rain. Ela recentemente fez o Guerra Civil, né? Com Wagner Moura, que é excelente. É uma jovem atriz aí se mostrando fantástica, fazendo 2 grandes filmes recentes. Ela tem um androide que ela diz que é robô, um androide desatualizado, digamos assim. Ele tá com um filme muito de irmão, antigo, né? Que é um baita personagem, o Andy, no papel do David Johnson. Maravilhoso. Fantástico personagem. Então eles estão ali numa realidade que eles não têm paz. Eles conseguiram a duras penas um dinheiro para eles voltarem para a terra natal deles, que fica claro isso. Porém, tem o irmão dela e outros jovens ali que também querem voltar para lá. É tipo um crédito, né? Não é nem um dinheiro. Eles trabalham por um crédito que vai dar o direito a eles de saírem daquela situação de merda para um lugar melhor, né? Só que já é dito que não. Você vai ter que trabalhar muito mais. Então mostra esse lado do Alien, que é esse futuro que ainda o proletariado se f*** de todas as formas possíveis e imagináveis. É uma característica da franquia Alien, né? Só que aí, então, eles descobrem isso. Antes mesmo disso, a gente vê que existia a fuselagem ali, as ruínas da Nostromo. Uma outra nave foi até lá, coletou partes do planeta, partes do estudo do filme original, seja lá o que tenha acontecido com aquilo. Logo na sequência a gente vê que tem os destroços de uma nave da Weyland-Yutani ali perto desse planeta. Aí esse grupo de jovens aí resolvem ir até lá para conseguirem cápsulas de criogenia para conseguir fazer uma viagem tão longa assim, sem morrer no processo. É super rápido como o filme apresenta esses elementos, já coloca esses jovens lá. Eles precisam da menina com o Android, porque o Android também é um produto da Weyland-Yutani e consegue acessar essa nave, esses destroços dessa nave, né? E aí, quando eles entram lá, eles não sabem que tem lá ovos e facehuggers e as larvas e tem muita desgraça lá dentro. E basicamente, a partir do momento que eles entram lá, passa a ser uma fuga, uma contagem regressiva constante, como eu comentei agora há pouco. Então, grande mérito do roteiro do filme ser direto e rapidinho já colocar esses personagens dentro de uma... Apresenta, né, personalidades de cada um. Tem lá um personagem que tem grandes problemas com androides, com sintéticos, né? E isso fica claro no filme, isso é uma questão no filme. Tem ali um relacionamento, tem uma moça grávida, então tem as suas particularidades, as suas dificuldades, além das apresentadas pelos próprios aliens ali dentro. Né? E digo mais, assim, cada história de cada personagem, ela é importante no roteiro, não é só tá por tá. Eu fiquei muito impressionado com o visual, né, com a fotografia. Parecia que eu tava assistindo um filme dos anos 80, porém... O futuro do passado do Alien é dos grandes méritos. É, cara, é muito bom. Né, uma característica desse diretor, e o que ele traz, é uma grande equipe de artistas que criam os efeitos práticos, né? Grande parte do filme, se não todo, o cenário é real, não é fundo verde. E isso mostra muito na reação desses jovens atores ali para as desgraças que estão acontecendo ao redor deles. Então os facehuggers são prostéticos, o xenomorfo também, o cenário é real. Então isso pesa muito no filme. E eu acho que o filme é muito original como ele coloca determinadas condições ali para que os personagens consigam subverter aquilo de alguma maneira. Então, pode ser que às vezes ele traga elementos do passado, sim. Mas eu acho que ele consegue dar uma virada própria em cada um deles, que leva para um desfecho que eu acho que é apoteótico, assim, é um dos grandes desfechos da franquia. Especialmente porque dá potencial, como o Romulo bem disse, eu comentei também, de ir para outros lados daí em diante. Se livrar um pouco do passado e, de fato, oferecer algo como, por exemplo, o Predador a Caçada trouxe no último filme. Eu não acho que esse filme ele seja tão ousado, diferente quanto foi o Predador a Caçada, mas eu acho que Alien precisava ter algo assim muito bem feito, que trouxesse de volta tantos elementos bons da franquia, deixasse de lado muitas das bobageiras que a franquia tem. Daí em diante, sim, ir para uns caminhos mais ousados, diferentes e experimentais. Que só o sucesso desse filme pode conceber em termos de franquia, né? A gente ficou tantos anos sem um Alien, então quem sabe. É. E o que você achou do Rook, cara? Ele traz... Do Ian Holm, ele traz o Ash, né? Uhum. Ele refaz um ator já falecido. É uma mesma linha de sintéticos que lembra imediatamente. Então ele traz o conhecimento da Nostromo, como se fosse algo em série. E ele ainda tem aquele mesmo objetivo. O grande lance é ele criar uma conexão com o sintético da vez, que é o Andy, né? Os sintéticos sempre são importantes nos Alien. Eles sempre são, assim,
uma peça-chave pro bem e pro mal. Eu sei que foi meio que uma homenagem ali ao Ian Holm ali, cara, o Bilbo, né? Vamos dizer. Exatamente. Mas, cara, aquilo ali me deu uma Mal-estar, quebrada, cara. Num tanto de efeito prático, bonito, bem feito ali. Mas você tava enaltecendo agora há pouco, você tava enaltecendo o futuro do pretérito aí do Alien? Sim, mas ali é uma tecnologia de... Me corrija se eu estiver errado aí. Aquilo foi inteligência artificial, não foi? Espero que não. Se for, alguém diz aí pra gente, porque isso tem que ser pontuado, porque é triste que sim. Mas eu acho que é do mesmo jeito que fizeram o Peter Cushing no Rogue One do Star Wars. Porque eu tô vendo aqui no IMDb, ou no elenco, né? Aí tem o Ian Holm, que ele faz o Rook, né? O Ash no Alien original. Referências de rosto e de voz. Então, talvez... É tipo o que foi o Luke Skywalker na série do Obi-Wan, etc. Eu não diria que tem IA envolvida. Mas se funciona ou não, são outros 500, né? Eu me lembro muito bem assistindo Rogue One com os amigos que eles comentaram, né? Do papel do Moff Tarkin. E, pô, o ator faleceu, é o Peter Cushing, né? O chefe do Darth Vader. E aí ficou tão impressionante que comentaram, mas aí se foi mesmo um ruído, se pra você tirou, então é problemático, porque ele é uma peça-chave do filme, do roteiro, né? Um pouquinho, assim, pra mim. Ele não leva... Não, ele é muito chave, Romulo. A interferência dele não um pouquinho, me tirou um pouquinho, assim. Eu olhei, me incomodou. Tipo eu fiquei incomodado com o fato do Alien ser o Alien mais bucha de canhão, não é aquele Alien mais presença, assim, no sentido de o oitavo passageiro, sabe? É aquele Alien mais descartável, entre aspas, fácil de lidar, entre aspas. Mas quando ele apresenta outros elementos, novos elementos, que aí gira em torno de muito do que foi dito na franquia ao longo dessas décadas todas, aí eu falei, tá, entendi. Então o Alien, de fato, ele não é tão protagonista quanto eu esperava, isso é deliberado, então beleza. Mas o saldo é muito positivo. Eu gostei. É um filmaço, você fica tenso grande parte do filme, as atuações são muito viscerais, são muito reais, no sentido de ação e reação pelo que tá acontecendo, e eu coloco muito disso nos efeitos práticos que o filme oferece. Eu não acho que o impacto tenha sido tão grande quanto o Evil Dead. O Evil Dead de 2013 foi um negócio absurdo. Eu esperava mais terror, mais gore, mais por ser do Fed Álvares, mas tudo bem. Eu gostei, achei que tava na medida. Eu gostei muito do ponto de virada do personagem do Andy ali, do sintético ali também. Porque parece que ele faz 2 personagens, né, cara? Não, parece que faz, porque ele vai mudando, né? Ele vai aprendendo, desaprendendo, vai tirando o chip, bota chip, troca o pendrive. Impressionante a atuação daquele ator, cara. Muito bom, cara. Muito. David Johnson, o nome dele, do ator, Impressionante, fantástico, dos pontos altos do filme, com certeza absoluta. É o Andy, o sintético da vez. Mas é um baita filme que eu acho que todo mundo tem que ver pra ter a sua opinião e pra que dê dinheiro pra Alien mesmo e pra que a gente tenha mais Alien e que a gente veja uma continuação desse filme, porque o potencial é absurdo. Uma continuação diretaça, assim, daquele final. Seria bem interessante, ficaria muito feliz. E tô muito feliz com esse Alien. Assisti já faz uns dias e continuo muito feliz. E mais ainda em compartilhar com todo mundo aqui. Porque agora chegou a hora de compartilhar de fato, né, Romulo? Agora é a hora da Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Primeiramente, Maxon, eu queria pedir a licença aí pra gente comentar que a gente falou no início do programa sobre o programa 100. Então, alguns dos nossos ouvintes, queridos amigos aqui, já deram essa dica aí, cara. E a gente tá pensando, eu falei com o Maxon, assim, o Maxon falou, pô, legal, tal. Que tal, se no programa 100, o programa fosse dedicado a vocês, né? É um programa de terror que fala sobre terror, sobre todas as suas vertentes de literatura, quadrinhos, videogame, cinema, música, tudo. Mas também fala do terror pessoal. Então, assim, já tivemos aqui algumas experiências de alguns ouvintes que nos mandaram algumas histórias, né? Como o Cavaleiro Templário, por exemplo. E que tal você, ouvinte, enviar pra gente uma história pra ser lida aqui, ó, no episódio 100, uma história de terror, uma história escabrosa, pode ser uma história ficção, que aconteceu. Pode ser um relato, fica à vontade. Eu achava legal que fosse da pessoa mesmo, ou que ela ouviu de alguma pessoa. Causos. São causos. Eu quero ser o Eli Correia da internet, meu irmão. Eu quero ser o Gil Gomes da podosfera, cara. Rapaz. Eu quero trazer isso aí, essa coisa do rádio novamente aí, e contar histórias de vocês, ouvintes aí. Pode ser aquele caos que você ouviu do seu avô, da sua tia do interior, do que você quiser, cara. Manda pra gente, a gente vai ler. O Gil vai fazer uma sonoplastia legal e vamos contar histórias de vocês aí no episódio 100. O que você acha, Maxon? Eu não acho, é certeza. Pra Vai mim ser é da isso. hora, hein? Pra mim é isso. O programa 100 é isso. Nós vamos lembrando. Ô, Maxon, pra onde as pessoas mandam? Não é pra mandar no comentário. A gente vai pensar no particular sobre isso e no próximo programa a gente dá um lugar pra enviar exatamente isso.
Tem É que isso aí. pensar um lugarzinho que a gente possa receber isso, esses relatos. Mas o que pode acontecer também, Rômulo, é as pessoas irem comentando. Quando a gente percebe que é um desses comentários, a gente guarda. É um caminho também. Pode ser. Então fica à vontade, daqui pra frente, e pronto, já tá meio que decidido. Daqui pra frente, quando você tiver uma dessas histórias e quiser participar e quiser compartilhar, escreve lá nos comentários no youtube.com/masquehorror, que a gente guarda. Escreve esse episódio 100. Isso, facilita bastante, né? Porque a gente, na real, o grande lance nosso aqui é que a gente só lê os comentários quando a gente vai gravar. Então, é muito da espontaneidade. É legal justamente por isso, de ler na hora. E aí, quando a gente bater o olho nesse momento e perceber, a gente já guarda esse comentário e vai acumulando e deixa guardadinho pro episódio 100 pra ser algo realmente legal e diferente. É isso aí, Maxon. E começando aqui com o João Nascimento 44 aqui. Fala, meus queridos. Essa conversa sobre o Uzumaki me fez querer ler de novo as obras. Tenho aqui em casa aquelas antigas edições de 2006 da Conrad. Isso é raridade, hein? Eu também tenho, inclusive com o estojinho. Ah lá. Aí quando peguei, fiquei com medo de abrir e quebrar a lombada. Sendo assim, decidi finalmente ver aquela adaptação de histórias do Junji Ito na Netflix. As expectativas vão baixas pelo comentário de vocês, mas mesmo assim me desejem sorte. João, tem um vídeo lá no Mais Que Horror especificamente disso. Se você quiser comentar por lá, assistir lá e a gente conversar, fica à vontade também. Sobre Conscript, ainda não terminei porque tenho jogado em doses pequenas, justamente porque o jogo é muito carregado e pesado, como disse o Maxon. Saio das sessões de jogatina bem cansado, Estou, imagino que, no final do 3º capítulo. Apesar do sofrimento, estou adorando muito o jogo. Recomendo demais para os fãs de Survivor Horror de plantão que ainda não deram chance. Por fim, sobre nosso aniversariante, tentei pensar em um top da franquia. E apesar de achar que tem filmes nela que recebem menos amor do que merecem, a distância desse primeiro filme para os outros é gigantesca. Acho simplesmente fascinante como o Massacre da Serra Elétrica trouxe tantas lições e caminhos para os que vieram depois dele, e mesmo assim, ainda hoje continua sendo um dos melhores de todos os tempos e servindo de referência para o subgênero. Desculpe pelo comentário longo, abraços. PS, não sabíamos que tínhamos Day Follow em produção. Fiquei extremamente feliz com a notícia. Obrigado. Um abraço pra você, meu querido Johnny Bourne. É dos Bourne, então? Tô esperando um Bourne. Johnny Bourne 44. João, quanto maior o comentário, melhor, cara. Fica à vontade de escrever do jeito que você quiser. E realmente, o Massacre Elétrica é tudo isso que você falou. E mais ainda. E mais uma vez, obrigado pelo comentário. Seguindo aqui com o Diego. Salve, camaradas, ótimo episódio. Vi Um Lugar Silencioso dia 1 essa semana. Gostei do filme, mesmo achando um tanto repetitivo. Já havia sentido a mesma coisa depois de ver o segundo. Sigo curioso para ver os rumos que essa franquia vai seguir, mas sem muita expectativa de me surpreender mais. Talvez não seja essa a pira do Krasinski mesmo. Sei lá, veremos. Ele tá encabeçando o 3, que já foi anunciado, né? Só pra deixar um ranking dos 3 filmes, gosto mais do primeiro, depois do segundo, depois vem esse dia 1. Nossa, Diego, jura, cara? O segundo eu acho muito fraco. Quanto mais eu penso nele, menos eu gosto. E o primeiro eu acho superestimado. Eu acho, de fato, o dia 1 o melhor de todos mesmo, disparado. Terminei recentemente também Dan the Scare. Ou Eles, o Susto, né? Gostei muito da temporada, achei que tá no mesmo nível da primeira e concordo com o Maxon. Pra mim é alto escalão do terror. Torcendo pra que venham mais temporadas, se não vier, vou ficar ligado no que esse Little Marvin fizer. Destaque pro elenco encabeçado pela Deborah Ayorin. Nossa, ela é maravilhosa, né? Ver a Pam Grier. Passei os primeiros episódios me perguntando onde é que eu tinha visto o Jeremy Bobb, o detetive McKinley, e depois de pesquisar me lembrei que havia sido em The Outsider, outra série muito boa baseada no livro do King, nunca assisti. E não sei se vocês viram e não lembro se já comentaram aqui. Pra fechar, queria destacar a atuação de Luke James, em especial os momentos em que ele tá caracterizado como psicopata. Assustador quando ele bota a meia na cabeça e passa batom lá. É louco. Achei extremamente perturbadora a atuação dele, mas um nome pra ficar de olho. Também recentemente vi Maxine e apesar de alguns bons momentos achei um filme fraco. A maioria dos personagens, com exceção do vivido pelo Kevin Bacon, são totalmente desinteressantes. A dupla de policiais é risível, a diretora de cinema parece um... Cara, a diretora de cinema, eu discordo de cada palavra que você colocou, cada letra que você colocou, eu discordo, que eu queria um filme só da diretora de cinema do filme. Ela é maravilhosa, né? Parece uma coach motivacional blasé. Tem um spoiler aqui, ó. O pai dela é um personagem tão constrangedor que eu fiquei na dúvida se foi proposital ou se o ator só passou do ponto mesmo. O pai dela vinha sendo pincelado nos outros filmes e teve destaque de fato aqui. E é de longe, de muito, muito longe, a pior parte do filme, na minha opinião. A impressão que eu fiquei é de que o Ty West é tipo aqueles jogadores de futebol que só rendem em time pequeno, onde não tem muita torcida cobrando. Sei lá, X foi ok, mas Pearl foi tão legal. Esse Maxine aí foi muito abaixo.
Pelo menos ele usou a música do ZZ Top de uma maneira bem legal. Na abertura, né? Sharp Dressed Man. Pra terminar, eu queria falar brevemente de 2 filmes que ainda não chegaram aqui no Brasil e que espero ouvir vocês comentando no futuro. I Saw the TV Glow, filme bem interessante, que tem uma vibe bem Twin Peaks, e In a Violent Nature, slasher, que eu adorei. Achei inovador e com algumas das mortes mais chocantes que eu já vi. Enfim, aguardo ouvir vocês falando sobre os dois. Abraços, vida longa ou Eu Ouço Gente Morta. Muito obrigado, Diego. Eu acredito que ambos os filmes chegarão aqui, de alguma forma, e aí a gente fala assim, eu já vi os dois, mas em breve a gente fala assim, com certeza absoluta. Mas se você quiser comentar, fica à vontade de dar mais desenvolvimento pra um quanto o outro. O In a Violent Nature a gente tem falado nos comentários, o pessoal tá assistindo, fez um barulho há umas semanas, né? Mas a gente fala assim mais, com certeza. Fim. Obrigado mais uma vez, Diego. Abração, Diego. E o Aikau aqui, o nosso amigo que era ex-Espanha, agora tá na Itália. Fala, galerinha. Eu tô sem acreditar que comentei justamente sobre o filme do episódio de hoje. Que sintonia, hein? Vixe! Sobre o teaser de The Last of Us, temporada 2, achei incrível. Esse jogo é o game da minha vida. Espero que a temporada 2 seja respeitosa com o game e não inventem moda. Eu tô até sabendo do que você tá querendo falar. Eu acho que eles não vão pra outro caminho, eles vão pelo caminho... Eles até dividiram o filme em 2 temporadas, né? Por causa disso, né? Eu acho. Então vamos lá. Quando vi o Dead by Daylight, pensei no Maxon na hora. Tentei jogar aqui, mas não curti o game. Depois quero dar outra chance. Um Lugar Silencioso, dia 1. Tô doido pra ver. Espero que não me decepcione. Fechei Callisto Protocol e curti demais. Só achei que podiam ter fugido só um pouco do Dead Space. Era tudo muito parecido, até os assets de cenário. Aí é sacanagem. Pô, os elevadores, né? Os carrinhos. O menu, a vida. Infelizmente, ele ficou muito à sombra. Eu senti muito o que eu senti quando eu joguei o Evil Within. A expectativa era muito alta e por mais que o Resident Evil 4 tivesse sido lançado há muitos anos, quando eu joguei, me pareceu um jogo que estava muito preso no Resident Evil 4, infelizmente. De fato, cara, o Callisto é um baita jogo. Eu acho que assim como o Alone in the Dark, que saiu no começo do ano, vão ser jogos assim que vão ter uma sobrevida, sabe? As pessoas vão descobrindo eles depois de um tempo, depois de sair esse monte de negatividade que tava ao redor do jogo, um monte de gente execrando o jogo, e aí vão descobrir os jogos em um momento mais tranquilo, entre aspas, e aí vão saber aproveitar o que o jogo faz de legal. Só que é difícil não comparar, né? Infelizmente. Sim, com certeza. Ele tá dizendo aqui, ó, fechei o Still Wakes the Deep e venho aqui pedir desculpas a vocês por ter comparado essa obra de arte com Outlast. Gente, que jogo bom. Ainda bem que dei outra chance ao game e achei demais. Esses games sem combate, mas que tem uma ótima história, eu curto muito. Por mais que eu não goste do estilo Tom e Jerry, tem muita coisa boa pra se jogar. Só não curto mesmo quando vem esses games diluídos de Amnesia, entre outros. Assim que eu conseguir ver A Noite dos Mortos-Vivos, venho aqui comentar com vocês, meus brothers. Abração e até mais. Um abraço, Aikau, pra você. Abraço, Aikau. Ansioso pelos seus comentários de A Noite dos Mortos-Vivos. Eu acho que você vai ficar ainda mais chocado do que com Maçã Serra Elétrica. Só acho, assim. Mas tô na expectativa. Seguindo aqui, ó, com o camarada Rick Gateiro. Falem, meus queridos, como estão? Embora a opinião alheia não é algo que influencie muito nas minhas decisões de gosto, sempre é bom saber que pessoas que consideramos sensatas e de bom gosto também compartilham de coisas em comum. E dito isso, confesso que fiquei muito feliz com a opinião do Maxon sobre Um Lugar Silencioso dia 1. Olha que interessante, cara, né? A gente tem aqui o Diego, que é um baita fã de terror, que não gostou do dia 1, inclusive acha ele o mais fraquinho. E vem logo na sequência o Rick, que amou e que, né, compactua com o que a gente disse aqui, né, sobre o filme. Pois também acho o melhor filme da franquia e o mais profundo em termos de narrativa. É um filme que sozinho já se sustenta, sem a necessidade de outros pra se apoiar. Pra mim, ele está no mesmo nível de 28 Days Later. Me recuso a chamar de Extermínio. Olha, preciso de um tempo aí, Rick Gateiro, pra dar essa, né? Mas, ó, pensa bem. Lupita Nyong'o. E pra mim, pensar que o Cillian Murphy é o que estraga O Lugar Silencioso 2, porque aquele filme deveria ser da Emily Blunt. Bom, aí é uma outra conversa. E Maxon ainda fecha com chave de ouro dizendo que Coringa é um filme juvenil. Eu arrisco dizer que é um filme incel, extremamente problemático. Qualquer pessoa que tenha lido o mínimo de Batman sabe que o Coringa não é um anti-herói, e muito menos injustiçado. Ele é apenas um lunático doido que só quer o caos. Sim. E aí é uma outra linha ainda que dá pra discutir e criticar, que não é nem a que eu abordei. Eu abordo na crítica como fã do Scorsese, né? Ele é apenas um lunático doido que só quer o caos. Embora eu ame Alan Moore, sinto que ele foi um pouco responsável por essa vitimização no Piada Mortal, embora eu ame muito essa revista. Eu também. Amo de paixão. O Coringa no filme é mostrado como uma pessoa não compreendida que mata um ou dois quem lhe fez mal. E sabemos que não é bem isso. Enfim, um filme com muitos problemas e que dá margem a esse discurso de aí fui vitimizado na escola e agora posso ser babaca, como vemos hoje em dia. Gente, não, para um pouquinho, ó. Os caras estão falando que ele é vítima. O que ele faz com a Bárbara Gordon ali, cara? Não dá no gibi isso. Desculpa. Tô com Conscript na fila, mas no momento continuo na minha quest em Cat Quest 3, Pirates of Catribian, e da visual novel de horror
pois como eu falei no outro podcast, estou escrevendo uma sobre lendas urbanas brasileiras. Quem sabe um dia mando pra vocês jogarem e receber críticas tão sensatas e amáveis? PS, Maxon, leia tudo que puder do Shuzo Oshimi, por favor, especialmente Blood on the Tracks e Welcome Alice, ou Kaeri Alice. Abraços, meus lindões. Abraço, Rick, você sempre vem aqui com umas recomendações certeiras, então já anotei aqui, como eu já tinha anotado, né, o Shuzo Oshimi, agora eu já tenho pelo menos algumas obras mais certeiras. Valeu, viu, Rick? Prazer ter você aqui com a gente. Isso aí, Rick, beijão pra você. Ou tem uns comentários do aqui. As de Sedes tem um monte. Galera, saiu o primeiro episódio de Dan 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 incrível. Traço animação sensacional, podiam todos saírem assim. Estilo primeira temporada de One Punch Man, Tower of God, Jujutsu Kaisen. Dan Dan Dan, o anime, então? Se ele falou de Jujutsu Kaisen aqui. Podiam fazer um Lords of Shadow 3 na Unreal Engine 5. Ficaram incríveis o Trevor e Drácula na Unreal 5 do Dead by Daylight. KK. Nunca vai ter Lords of Shadow 3, depois do fiasco do 2. Quem é a Alice, galera? Ah, do The Last of Us Database. Esse é monstrinho. Exatamente. Tava de Shadowban, não recebi nenhum vídeo. Não existe esse Shadowban aqui. Não, esse é o Surreal Gaja, esse é outro cara. Então, eu não sei nem o que é isso, cara. Eu tô lendo no teu comentário, Shadowban, quer dizer que, tipo, o YouTube, ele não entrega as coisas? Eu não sei. Eu não recebi nenhuma notificação aqui, é tudo normal, como sempre foi. O Mais Que Horror existe há muitos e muitos anos. E que triste que não envia as coisas, né? Mas... Ele escreveu muitas coisas, cara. Eu acho que ele tá... Desconexas, né? Desconexas, cara. Deve ser um ARG, um Alternative Reality Game. Aqui, ó. Estados Unidos, prisão perpétua para criança, pena de morte, racismo, massacre da Serra Elétrica para muitos. Foi uma visão com extrema reflexão dos Estados Unidos e do... Ah, ele tá falando... Do massacre. Do massacre. Essa diretora aparece, faz filmes com essa temática. Filme tailandês, galera, curtindo demais esse canal. Ano político de 2024. Acho que sempre esse período de eleições americanas vem com muitos filmes nesse sentido, com críticas sociais. E meu comentário, kkk, o título original é esse. Ontankan 2015. Ontankan 2015, vou anotar isso aqui. Lembra que a gente questionou ele no programa passado sobre aquele filme Blue Whale? Uhum. Agora ele deu o nome original, que é isso que você tá falando, né? O Astsed 6. É, The Blue Hour é o nome, é The Blue Hour. Tô tentando entender, eu fico meio desconexo aqui os seus comentários. Eu tô tentando colocar uma ordem aqui. Filme tailandês, né? Esse Ontankan aqui. Mas eu vou atrás. Obrigado pela recomendação e pelos comentários. Astsed 6. Então, depois desse monte de comentário, pra fechar aqui, o nosso camarada, o Everton Souza, 3471. Salve, Maxon e Rômulo. Vou começar a chamar vocês de Chris e Greg agora. Brincadeira. Então... Quem que é o Chris, quem que é o Greg? Eu não sei. Eu deixo você escolher. Então, sobre a segunda temporada de The Last of Us, acho super legal quando os streamings lançam um episódio por vez, justamente pra acompanhar a resposta e a reação do público conforme a série anda. Nunca entendi muito a tara das pessoas de querer consumir tudo de uma vez. Jovem, é o jovem. Eu só assisto séries depois que todo mundo já viu. E ainda assim, só vejo um episódio por semana. Gosto desse ritmo porque me faz sentir no controle do progresso. Sobre o filme do Maníaco do Parque, concordo que é polêmico lançar uma obra com um criminoso abominável ainda em vida. Até porque, sei lá, pode haver uma tendência em glorificar a imagem de um ser tão desprezível. Espero de verdade que não seja o caso. E sim, havia algo de muito sinistro nos velhos Aqui Agora e Linha Direta, de 20, 30 anos atrás. Linha Direta, inclusive, que tinha atuações para reconstruir os fatos chocantes bárbaros dos crimes. Daria pra vocês fazerem um episódio só sobre esses programas de tanta coisa que saiu. Olha. O Massacre da Serra Elétrica é um puta clássico. Eu amo quando um pessoal vem de lugar nenhum e lança um filme low cash que funciona. Tem algo de meio folk naquela trama, não sei explicar. Falando nisso, semana passada assisti pela primeira vez Pumpkinhead. Clássico, amo. E caras, que filme bom. Adorei os efeitos e fotografia, fora a trama bem amarrada. Cara, tem uma coisa muito interessante sobre o Pumpkinhead, que é o seguinte. Quem dirige o Pumpkinhead de 88... A Vingança do Diabo, que é o subtítulo que tem aqui, é ninguém menos que Stan Winston. É um dos maiores magos dos efeitos práticos que trabalhou em Jurassic Park, Terminador do Futuro, Aliens. Ah, eu não liguei o nome da pessoa, o seu trampo do cara, mas o nome eu não sabia não, Max. Ele dirigiu poucos filmes na carreira. Um dos filmes que ele dirigiu e muito provavelmente se divertiu horrores, porque esse filme é incrível, é o Pumpkinhead. É um baita clássico dos anos 80, trazido aqui de volta pelo nosso camarada Everton. Aqui, ó, continuando o comentário dele. Adorei os efeitos e a fotografia. Ainda bem que você adorou os efeitos, viu, Everton? Porque, tipo, tem uma coisa que ele tinha, assim, por obrigação, entregaram os efeitos práticos fantásticos. Fora a trama bem abarrada. Quero mais desse tal horror folk na minha mesa. A gente sempre fala aqui, viu? Horror rural, horror folclórico. Sim. Que ótima ideia, hein, Rômulo? Fazendo um top 3 ou 5 de melhores finais de filmes de terror. Eu particularmente gosto quando o monstro ganha. Piquem no primeiro Olhos Famintos, ou nos filmes de terror cósmico, que a criatura continua lá de alguma forma. Sugestões anotadas. Situação financeira tá muito triste, então game por enquanto só os que eu já tenho mesmo. E até a próxima. E PS, adolescente em filme só faz merda mesmo, e muitas risadinhas
Everton, que maravilha que você me lembrou de Pumpkinhead, cara. É um filme que eu amo e eu não assisto há anos. Agora fiquei com vontade de assistir de novo. E é assim que a gente termina o Eu Gente Morta desta quinzena. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E eu fico ansioso pelos comentários de vocês no próximo episódio sobre a Armadilha, ranking do Shyamalan, sobre o Alien Romulus. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E também com esses causos aí pra gente já começar a preparar o episódio de número 100. Que saudade de você, hein? Eita. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.